Bom dia pessoal, como vocês estão? Uma ótima semana a todos. Estamos começando agora a nossa conexão matinal. E eu gostaria de desde já mais uma vez agradecer a todos por nos acompanhar, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Forte abraço a todos. Pessoal, dando continuidade no nosso estudo aqui de Atos, hoje nós vamos ler Atos capítulo 5. Em diante, vou dar uma pulada em alguns trechos aqui, mas vou dar um contexto para vocês desses acontecimentos, ok? Vamos à palavra de Deus? Atos capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em conivência com ela, reteve parte do dinheiro e, levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do dinheiro da venda do campo? Porventura, mantendo, não seria teu, e vendido, não continuaria em teu poder? Como, pois, concebeste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando ouviu estas palavras, Ananias caiu e morreu. Um grande temor sobreveio a todos que ouviram. Então os moços se levantaram, cobriram seu corpo, levaram-no e sepultaram. Quase 3 horas depois, a mulher de Ananias entrou, não sabendo o que ocorrera. Pedro então dirigiu-se a ela e perguntou: Dize-me, foi por tal preço que vendeste a terra? Ela respondeu: Sim, por tal preço. Pedro continuou: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Então os moços entraram e, achando a morta, levaram-na à sepultura ao lado de seu marido. E grande temor sobreveio a toda a igreja e a todos que ouviram falar desse acontecimento. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, pessoal, essa aqui é uma história tremenda, forte e impactante que aconteceu logo no início ali do ministério apostólico, principalmente do apóstolo Pedro, onde este casal, eu não posso dizer para você qual sentimento moveu eles a vender a propriedade deles, mas o que acontecia ali no início, ali, quando eles começaram a se juntar. Várias pessoas, elas vendiam todas as suas posses e distribuíam entre os irmãos, só que quem fazia essa distribuição eram os apóstolos. E se vocês forem ler um pouquinho antes, um homem chamado José pegou e tinha vendido tudo que tinha, entregou aos apóstolos e fez isso que eles combinaram entre si de fazer. Não havia uma lei, não existe uma lei na palavra que você tem que fazer isso. Não existe um princípio, não, você tem que vender tudo que você tem e entregar na igreja. Não existe esse princípio. O que eu e você nós temos na palavra de Deus como uma ordenança e um preceito de fé é o que? São os dízimos e as ofertas. Além disso, é aquilo que Deus levantar no teu coração relacionado ao dinheiro que você vai fazer ali na sua comunidade, na sua igreja. Tá? Mas, porém, o dízimo e as ofertas, elas são um mandamento. Porém, o dízimo, a gente já sabe, o dízimo é 10% de tudo aquilo que você recebe em mãos. E a oferta é aquilo que Deus levantar em teu coração. Então, aqui eles fizeram uma oferta. Estes homens estavam ofertando a Deus. Só que o problema aqui não está nem relacionado à questão do dinheiro em si. Porque o apóstolo Pedro, ele até fala: mas se você tivesse vendido o dinheiro não ia ficar contigo, por que você fez isso? Consentiu em mentir para o Espírito Santo. E você vê que interessante que Pedro não falou para ele: por que você mentiu para mim? Ele falou: por que você mentiu para o Espírito Santo? Então a gente sabe que Pedro, há um breve momento atrás ali, ele havia cortado a orelha de um soldado romano quando tentou ali prender Jesus. Só que aqui hoje nós vemos Pedro transformado pela unção do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo. Então todos nós, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, somos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Então a minha relação com a pessoa que crê, a minha relação principalmente com a liderança, que são homens e mulheres colocados ali à disposição de Deus para guiar o povo, guiar as pessoas na palavra de Deus. Então quando eu me disponho a servi-los, a obedecê-los mesmo, eu não devo ter em meu coração nenhuma hipótese, principalmente a questão da mentira, porque hoje em dia está muito relativizado tudo. As pessoas já não confiam mais umas nas outras, a mentira se tornou banal, a pessoa mente indiscriminadamente, como se fosse algo normal.
Você pergunta às vezes para uma pessoa, para um aluno, para um amigo algo, a pessoa te mente, você sabe que a pessoa está mentindo, e a pessoa mente para você como se fosse algo banal. Só que aqui esses homens infelizmente experimentaram a morte física, mas hoje muitas pessoas, pelo fato da mentira, por não serem sinceros, elas estão morrendo espiritualmente. E o que é ser sincero? Ser sincero não é você falar tudo que vem na sua cabeça. Não. Essa palavra sincero, a raiz dela no grego, significa sem cera. Quando o oleiro ele fazia um vaso, por exemplo, ele fazia ali, moldava um vaso de barro e ele colocava esse vaso para assar em um forno, certo? E nesse processo, muitas vezes, tendo em vista às vezes a argila ali, não estava muito barro, não estava muito correto, tinha alguma impureza, esse vaso rachava. Então aqueles oleiros que eram corruptos, o que eles faziam? Eles pegavam cera e passavam naquele vaso, escondia a rachadura e vendia no comércio. E naqueles tempos bíblicos, uma coisa muito interessante acontecia, se vocês forem observar em filmes, essas coisas, os vasos de barro, eles eram expostos no sol. Porque com o calor do sol, essa cera, se tivesse, derretia e a pessoa nem ia comprar aquele vaso rachado. Então, o que é sinceridade? Eu e você, nós sermos pessoas sem cera. Isso é sinceridade, sem cera. O que é isso, meu Deus? Eu e você, nós, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros, nós não tentamos esconder isso, e sim consertar isso, buscar em Deus uma maneira de ressignificar as nossas falhas e nossos erros. Não é que você tem que estar falando suas falhas, seus erros para todo mundo, não, mas seja sincero, seja uma pessoa de confiança, uma pessoa leal, que você possa confiar verdadeiramente. E confiar em confiança, lealdade, às vezes as pessoas confundem com uma submissão cega. Ah não, eu vou me submeter cegamente a essa pessoa, a essa liderança, a essa pessoa, tudo que ela falar vou fazer. Não é isso também. Você pode sim questionar para a edificação. Você pode, muitas vezes, não, peraí, por que eu não posso fazer isso, vamos fazer aquilo? Você pode ter esse diálogo, mas jamais trabalhar com a mentira. Jamais. Nós devemos arrancar a mentira do nosso meio. Efésios capítulo 4, vou ler aqui no versículo 24. E vos revistais do novo homem, da nova mulher, que conforme Deus foi criado em justiça verdadeira e santidade. Então eu e você, em vez de nós passarmos uma cera sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, e mentimos contra a verdade, mentirmos a nosso respeito com os nossos amigos, com os nossos líderes espirituais, eu devo me revestir de um novo homem. E por isso, abandonar a mentira e falar a verdade, cada um para com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao diabo, versículo 27. Então nós devemos abandonar a mentira e buscar nos revestir de um novo homem, transformado com princípios e valores que venham a ser totalmente contrários ao mundo. O mundo aí fora, a mentira é normal. Então, pessoal, hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus. Liberdade para dizer não à corrupção. Liberdade para dizer não à mentira. Liberdade para dizer não ao pecado. Nós temos essa liberdade em Cristo Jesus. Então que hoje, nesta segunda-feira, você comece a sua semana com um coração sincero diante de Deus primeiramente e diante dos homens. Abandonando tudo aquilo que não condiz com a verdade e se revestindo de justiça, se revestindo de verdade. Vamos fazer uma oração aqui agora? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer mais uma vez por este dia, por esta semana que se inicia. Pai querido, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia superabunde a nossa vida. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por este momento onde nós estamos aqui compartilhando a tua palavra em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a vida de todos que estão assistindo esse vídeo, para a honra e glória do teu santo nome, e nós venhamos, Senhor, nos ajude a abandonar tudo aquilo que nos afasta de ti, e nós venhamos a buscar a tua justiça neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que vocês façam uma excelente semana, um excelente dia, em nome de Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor superabunde na vida de todos. Em nome de Jesus. Amém.